Bem pessoal, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para poder contar um pouco do meu testemunho, da minha história de vida e sobre como eu me tornei monergista. Para contar como eu me tornei monergista, eu primeiro preciso contar como foi que eu me tornei cristão, né? Eu aceitei Jesus Cristo quando eu tinha 5 anos de idade, numa igreja batista no interior do estado do Pará, uma cidade chamada Jacundá. A palavra daquela noite foi baseada no livro de João, sobre a salvação em Cristo Jesus, que somente em Cristo Jesus nós obtemos salvação para a vida eterna. E aquela palavra me tocou muito, o Espírito Santo me tocou naquele dia, e eu fui à frente. Cheguei minha mãe e falei: mãe, eu vou na frente, eu vou aceitar esse Cristo. E desde então a gente começou a frequentar uma igreja batista aqui em Belém do Pará, onde a gente morava na época. Gostava muito, a gente participava da escola bíblica dominical, dos cultos regularmente, e eu fui crescendo junto com o Evangelho. E quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe teve que ser transferida do emprego dela para uma cidade no interior também do estado, chamada Tucuruí. Na época a gente também foi frequentar uma igreja em Tucuruí, né? Uma igreja batista também lá. E essa igreja, na época que a gente foi morar em Tucuruí, tinha um grande problema, que graças a Deus hoje não tem mais, que era uma segregação social visível dentro da igreja. As pessoas que eram da classe A da cidade não falavam com as pessoas que eram da classe C. E normalmente as pessoas da classe C também não falavam com as pessoas da classe A. E eu ficava no meio disso tudo e me senti isolado na época. Imagine, para uma criança de 8 anos se sentir isolado, não ter amigos, foi complicado. Foi uma época que eu fiquei muito triste. E eu ia para a igreja com muito pesar, não gostava muito de ir para a igreja nessa época. A não ser exceto na escola bíblica dominical, porque desde criança eu sempre fui muito curioso. Então, chegava a revista da escola bíblica, eu lia, eu estudava, eu lia os versículos da Bíblia, então eu sempre gostei muito e acabava que eu era o melhor da turma, né? Então, era o único lugar dentro da igreja que eu me sentia à vontade, e também no coral, eu fazia parte do coral e fazia aula de flauta na época. Eram as únicas coisas que me atraíam na igreja. No resto eu não gostava de ir para a igreja mesmo. E aí eu fui passando isso, eu fui me desgastando com essa situação, e quando eu fiz mais ou menos uns 12 anos de idade, eu estava estudando num colégio público na época lá, e eu decidi largar de vez. Eu começava a fugir de casa na noite de ir pro culto, eu ia pra casa do meu tio para não ter que ir pro culto. No domingo de manhã não tinha jeito, tinha que ir pro culto. E domingo à noite também eu dava meus pulos para às vezes não ter que ir. E quando eu ia, ficava lá no fundão, quietinho no meu canto, sem falar muito com ninguém. Só que teve uma época mesmo que eu não fui mais. Emputeci, disse que não ia mais. Desculpem o termo. E comecei a não frequentar mais a igreja, brigava com minha mãe por causa disso, porque ela queria me forçar a ir para a igreja, eu não queria ir para a igreja. Mas em tudo isso a gente consegue ver a misericórdia de Deus, porque eu passei por muitas situações nessa época. Foi a época que eu comecei a me embebedar, foi a época que eu comecei a querer viver, curtir a vida. Então eu tive muitos problemas nessa época e eu via, depois, mais velho, né? Eu conseguia ver a misericórdia de Deus na minha vida, de tanta situação que Ele já me livrou, de tanta coisa que Deus me preservou, né? Aí tá, passou 12, 13, 14, 15 anos e eu não queria voltar para a igreja. Até que um belo dia, como diz o povo, né? Quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu tive uma festa que eu tinha ido e fiquei extremamente bêbado, fiz uma vergonha tremenda para minha família, e por pouco, por misericórdia de Cristo, eu não tive como apoio. E aí nessa época tinha um irmão da igreja que foi muito especial para mim, me chamou para ir para uma reunião que estava tendo de adolescentes na época, e como ele tinha sido meu professor de escola bíblica dominical, eu aceitei. Aí eu fui para essa reunião, foi muito boa, a palavra foi muito boa, teve louvor, então, e foi tudo muito bom, assim, eu me senti, tipo assim, atraído de novo pelo Evangelho. E as coisas estavam mudando também dentro da igreja, porque as pessoas não estavam mais naquela rixinha, naquela coisa de sociedade burguesa, sociedade proletária e coisa e tal.
E nessa época eu voltei à igreja, voltei a congregar. Antes disso, eu tinha, só para você entender, eu tinha congregado numa comunidade cristã, cerca de 4 meses. Só que, apesar de ser muito bom lá, como ficava distante de onde eu morava, eu acabei, por preguiça mesmo, admito, largando. Enfim, e aí eu voltei para a igreja e fui muito abençoado por esse irmão que me chamou, entendeu? Depois, quando eu vou chegar lá, ele acabou se tornando meu discipulador. E era uma pessoa que eu conversava muito, que eu aprendi muito de Deus com ela, entendeu? Líamos a Bíblia junto, orávamos junto, enfim. Então eu, nessa igreja, e comecei a trabalhar na igreja, ajudava no culto de jovens, comecei a mexer no som da igreja, fazer parte da sonoplastia da igreja. E a gente os jovens começaram a ficar muito unidos, e a gente começou a orar, e tinha um lugar lá que a gente chamava de monte, que era um lugar alto na cidade que a gente se reunia para ir orar. E a gente começou a orar nesse monte, e orava muito, e buscava muito o Senhor, e começou a acontecer algumas coisas assim, diferentes, né, para dizer. E a gente teve contato com irmãos de uma igreja pentecostal, de Tucuruí, uma igreja já cambando para o neopentecostal. E aí a gente começou a ter contato com eles começaram a orar com a gente também. Então, nessa época foi assim, houve um mover de Deus, houve um derramar de Deus nas nossas vidas muito bom. Foi uma época que a gente aprendia mais de Deus, a gente tinha mais intimidade com Deus na igreja. E nessa época eu também comecei a dançar na igreja, além de fazer parte da sonoplastia. Foi uma época que todos os jovens estavam muito unidos, a gente estava muito bem. Só que começou a ter alguns problemas, porque a gente cria algumas coisas que a igreja em si não cria. E a igreja acabava um pouco fechando a gente, entendeu? Fora alguns problemas administrativos que o nosso líder na época, que era meu discipulador, teve certos problemas. E na mesma época eu estava passando por uma transição, a gente era da Convenção Batista, e que eu estava começando a aderir o MDA na igreja, né, o modelo de discipulado apostólico, e era aquela coisa e tal, e ao mesmo tempo a gente tinha contato com esse pessoal que era do G12, lá em Tucuruí, e aí a gente teve uma série de problemas com a igreja, né, e esse meu discipulador resolveu sair e ir para essa igreja dos nossos amigos que era do movimento do G12. Na época eu cheguei para ele e falei: meu prezado, eu vou contigo. Aí ele falou: não, você vai ficar, que é melhor. Eu falei: não. Assim como o Eliseu disse para Elias, assim como o Ruth disse para sua sogra, eu não vou te abandonar. E aí eu fui e fui com ele para essa igreja. Chegando lá, foi muito bem recebido, né? Lá tinha um ministério de dança, eu também comecei a dançar lá, ele cantava no louvor, também começou a cantar no louvor. E foi bom, foi um momento muito bom. Foi 1 ano e meio nessa igreja, muito, muito bom. E tinha reunião de orações, reunião, na época, para fazer parte da dança, a gente tinha propósito de leitura de Bíblia, então era muito legal. Apesar de todo um outro estereotipo por trás, tinham muitos judaizantes dentro da igreja, enfim, coisas assim que são normais no meio neopentecostal. E já estava muito ativo na igreja, e de repente, fazia o 3º ano da escola, estava preparando para o vestibular, fiz o vestibular, passei, e na mesma época que eu passei no vestibular, combinou de acontecer uma série de desastres dentro da igreja. Teve o pastor de jovem dessa igreja na época, acabou dando um mau testemunho, fazendo coisas que eu prefiro não citar, e que me deixaram muito triste, me deixaram muito desapontado. E essas coisas interferiram direto em mim. O meu nome foi falado, eu fui jogado aos leões, entendeu? Então, pessoas a qual eu amava, líderes a qual eu amava, também foram jogados aos leões de forma injusta. Isso me fez ficar muito decepcionado. E como isso combinou na mesma época que eu voltei para a capital, voltei para Belém para poder estudar. E nessa época eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de igreja. Não quero saber de igreja, não quero mais saber de igreja.
E sabe como é que é, né? Faculdade, amigo, esse pensamento, uma coisa leva a outra, e eu me desviei. Fiquei aí dos meus 18, meus 17 aos meus 19 anos, meio que perdido no mundo. Aprontei, fiz bastante besteira, mas depois de uma viagem de férias, depois da volta de uma viagem de férias, eu tive contato com uma amiga minha, da época de Tucuruí, pelo MSN. Essa minha amiga morava em Tailândia, e ela me convidou a ir à Tailândia, perguntando como é que eu estava. Na época eu estava com a decisão de me tornar judeu, me converter ao judaísmo, porque eu tenho descendência judaica, e pensava da seguinte maneira: já que é para servir a Deus, deixa eu servir a Deus na origem, né? Já que tudo descende do judaísmo, eu vou para o judaísmo. E aí tá, aí conversando com ela e coisa e tal coisa, ela falou: vem pra cá, vamos conversar esse final de semana. Aí eu falei: não, tô sem grana, não tem como eu ir. Ela falou: não, eu pago tua passagem de volta, vem pra cá. Tá bom. Aí eu fui pra lá com uma coraça de não me toque, com uma coraça de eu não vou ouvir nada que ela vai falar. Na carteira, no bolso uma carteira de cigarro e no outro um isqueiro, né? E muita dureza no coração. Cheguei lá à noite, a gente começou a conversar, aí deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas. Quando deu 3 horas da manhã, eu estava chorando no colo dela, pedindo perdão para Deus. E graças a Deus, a partir daí eu voltei a frequentar a igreja, voltei a congregar e voltei a viver o Evangelho. E o que é muito engraçado é que essa mesma amiga hoje é minha esposa. Pra graça de Deus, Deus me deu ela como minha esposa. E a partir daí eu comecei a ler muito, comecei a ler a Bíblia, a estudar mais a teologia, porque eu sempre gostei de teologia. Na época estudei escatologia, numa outra época estudei hermenêutica, então voltei a estudar teologia, voltei a ler bastante. E na época eu tive contato com alguns sites. O primeiro site que eu tive contato foi com Voltemos ao Evangelho, ou depois foi com Vem Ver TV, que é do pastor José Marbessa. Eu tive contato com esses sites e tinham coisas que iam muito de contra tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava, né? Porque apesar de ter sido criado numa igreja batista tradicional, a gente tinha aquela ideia arminiana de o homem escolhe a salvação e não Deus dá a salvação ao homem, entendeu? De que o homem decide ser salvo. E eu comecei a ler, e a partir daí também comecei a ler o site monergismo.net, que também veio aguçar isso. E lia também o Internato Cristão, o Púlpito Cristão, vários sites que têm essa vertente mais reformada, mais calvinista, que foram dando base para essa minha fé. E na época eu estava olhando muita coisa que estava acontecendo na igreja brasileira e falando: meu Deus, o que é isso? Tanta coisa errada, tanta gente fazendo besteira, cometendo pecado, enganando as pessoas por causa de dinheiro, contando mentira no púlpito, pregando um evangelho barato. E eu fiquei me perguntando a Deus e ao mesmo tempo estudando do outro lado o calvinismo, o monergismo, o sinergismo e outras coisas mais. E Deus começou a me levar ao entendimento de que a eleição ela existe, a salvação é somente do Senhor, é o Senhor quem salva e não é o homem quem escolhe, e que essa é uma verdade. E eu sempre quis a verdade, eu falei: então eu vou me estudar mais sobre a doutrina. E aí na mesma época, eu não lembro quem foi que me convidou, não lembro se foi o Fernando Friis, eu não lembro quem foi, me convidaram para o grupo do Facebook. E como muitos de vocês, alguns, na verdade, contrário de muitos de vocês, eu não fiz parte da PCC, né? Nessa época eu tinha pouco acesso à internet, não tinha meu Orkut, mas era mais para conversar com amigos de longe, então não era uma pessoa que ficava muito tempo com fóruns e bate-papos. E na época, logo quando eu entrei no grupo, já tem 1 ano isso, foi muito bom porque me deu muita base de estudo. Os irmãos me ajudaram muito assim, com toda essa base. Não sou um
expert no assunto. Estou aprendendo muita coisa, ainda tenho lido muita coisa. Peço a ajuda dos irmãos para continuarem me ajudando. E minha história é mais ou menos essa. Eu hoje sou monergista, creio que a salvação só vem em Cristo Jesus, mediante a fé, que é dom de Deus e que Deus dá a quem Ele quer. E que o homem não tem poder nenhum para poder isso, porque nós somos depravados por natureza e trapo de imundícia. Bem, que Deus nos abençoe nesses dias e que Ele nos faça entender mais da sua graça, mais do seu poder. E é isso. Muito obrigado. Boa